Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Kelly O'Hara, enfermeira. Estamos aqui em mais um vídeo da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana 1. Hoje o tema do nosso vídeo será o nível celular de organização. Então, nós estaremos falando aqui de citologia, certo? O estudo das células. Os nossos tópicos, nós iremos iniciar falando sobre a membrana plasmática, logo após citoplasma e o núcleo da célula, certo? Vamos lá. Quando nós vamos diferenciar as células, nós temos as células eucariontes, as células procariontes, os organismos unicelulares, os organismos pluricelulares. Os unicelulares são organismos que são formados por apenas uma única célula e os pluricelulares nós estamos mais de uma célula, certo? Nós temos também a diferença entre as células animais e as células vegetais. Hoje nós estaremos falando sobre as células animais. Mamífero, o ser humano é um mamífero. Então, nós traremos aqui mais para a anatomia e fisiologia humana. Nós vamos falar das células humanas. As estruturas principais que vão formar uma célula, nós vamos ter a membrana celular, que ela vai ser responsável por delimitar e proteger o ambiente intracelular. Se ele está fora da membrana, é um ambiente extracelular. Nós vamos ter também o núcleo e o nucleolo, que vão ser a parte ali central da célula, que vai ser responsável por proteger as informações genéticas, certo? Teremos também os tubos, os microtúbulos, que estarão lá no citoplasma celular, e as organelas celulares, que vão ser estruturas especializadas. Indo mais especificamente para a membrana plasmática. A membrana plasmática ela vai ser uma barreira flexível, ela se movimenta, ela não é rígida, que ela é também resistente, que ela vai envolver e contém o conteúdo citoplasma de uma célula. Então, a membrana, ela faz a proteção e a delimitação do espaço intracelular. A membrana plasmática, ela vai ter na sua estrutura uma bicamada lipídica. Então, é uma camada dupla de lipídios. Lipídios são o quê? Gorduras. Nós temos ali, certinho. As duas camadas, elas vão ser compostas por 3 tipos de moléculas lipídicas. Nós temos os fosfolipídios, que são lipídios que têm na sua composição fósforo. Nós vamos ter os colesteróis, que é o grupo esterol com a hidroxila, e os glicolipídios. Os glicolipídios, eles têm ali a molécula da glicose junto aos lipídios. Então, glicose, ou podemos ter ali também, você pode escutar falando como os carboidratos que estão ligados a um lipídio também. Cerca de 75% desses lipídios da membrana plasmática vão ser os fosfolipídios, contém fósforo. Em presentes em menores quantidades, nós vamos ter o colesterol, cerca de 20%. O colesterol, conforme eu falei, ele vai ser um esteroide ligado ao grupo hidroxila, certo? Hidroxila é o hidrogênio mais oxigênio que forma esta molécula. E os vários glicolipídios, eles vão formar ali cerca de 5%. As funções da barreira plasmática, ali, da membrana plasmática, ela funciona como uma barreira que separa o meio intracelular do meio extracelular. Lá no meio extracelular, nós vamos ter o quê? Líquido extracelular, que pode ser também de líquido intersticial, pode ser chamado também deste nome. Já no ambiente intracelular, nós vamos ter os líquidos, as proteínas, estão envolvidas ali no citoplasma. Ela vai controlar o fluxo de substâncias para dentro e para fora da célula. Ela deixa entrar aquilo que vai servir de nutriente para a célula,
oxigênio, glicose também, ou quando vai ocorrer ali a fagocitose, que uma célula vai envolver uma segunda célula para que ela elimine aquela segunda célula. E após a digestão, após o metabolismo também dos nutrientes, ela vai excretar os substratos ali que vai ser resultante do metabolismo celular. É o que ela não vai utilizar mais. Ela excreta também pela barreira, pela membrana plasmática, ela vai controlar. A membrana plasmática, ela também vai ter proteínas de ligação que elas vão auxiliar a identificar uma célula a outra célula. Por exemplo, as células do nosso sistema imunológico, elas precisam identificar células de micro-organismos que são patológicos, que eles vão causar alguma doença. E do mesmo modo, ela precisa identificar as células próprias do organismo para que ela não ataque as células que são próprias daquele organismo vivo, certo? Então, essas proteínas vão fazer parte ali da comunicação celular. Ela também vai participar na sinalização intercelular. Também nós vamos ter as proteínas na membrana plasmática. Um exemplo vai ser também no sistema imunológico, quando nós temos as células mensageiras ou os marcadores celulares que uma determinada célula do sistema imunológico vai lá e marca o micro-organismo patológico, a bactéria ou o vírus, para uma segunda célula, o monócito, que vai fagocitar para eliminar a célula invasora, certo? Então, uma célula vai lá e sinaliza, pode ser ali o linfócito T que vai auxiliar e vai marcar, e vem o monócito e vai fagocitar aquela célula. As proteínas que estão na membrana celular, ao longo da membrana celular, elas podem ser classificadas como integrais ou periféricas, de acordo com o modo em que elas vão se ligar na membrana celular, certo? Então, quando é uma proteína integral, significa que ela está firmemente ligada e ela atravessa toda a camada da membrana celular. Ela vai do ambiente extra até o ambiente intracelular. Já a membrana periférica, como ela disse, já está na periferia. Ela pode estar mais ligada a uma camada interna ou mais ligada a uma camada externa. Então, ela não atravessa a membrana completamente. As proteínas integrais, elas vão se estender através da bicamada lipídica e estão firmemente ligadas a ela. Geralmente, os tipos de lipídio nas membranas eles vão variar pouco, mas eles também vai depender de acordo com a função celular, se aquela célula é uma célula especializada. Outra função, outra característica da membrana celular é que ela é uma estrutura fluida, certo? As membranas que estão ligadas, as proteínas que estão ligadas à bicamada lipídica, elas vão meio que passear ao longo da membrana. Elas não ficam fixas em um só local. Essa característica é chamada de fluidez de membrana. Então, todas aquelas estruturas ali, os lipídios e as proteínas que estão formando a bicamada, elas vão se mudar de local. E é isso que a gente vai chamar também aí de uma estrutura de mosaico, porque nós temos várias moléculas diferentes que vão estar fluindo ao redor da célula através da membrana, tá? As proteínas de membrana. As membranas, elas vão diferir e as organelas intracelulares também, de acordo com a função que a célula vai desempenhar no organismo. Elas vão apresentar coleções marcantemente diferentes, de acordo com a diferença das funções da membrana. Outras proteínas, elas podem agir também como carreadoras. Essas proteínas carreadoras
vão atuar no transporte pela membrana da célula ambiente. O transporte para fora ou para dentro da célula. As proteínas integrais também podem ser denominadas como receptores. Os receptores, eles vão se ligar aos sinalizadores celulares. Esses sinalizadores também são proteínas que são produzidas por uma outra célula e o receptor vai reconhecer aquele receptor ali, transformando ali numa comunicação intercelular. Algumas proteínas integrais também são enzimas. As enzimas vão agir ali como um catalisador para desencadear algum tipo de resposta celular. As reações químicas específicas na superfície ou interna ou externa da célula. Então, aquela enzima catalisadora, ela pode catalisar uma reação extra ou intracelular, tanto do metabolismo da célula ou a resposta que ela vai estar ali reagindo a algum tipo de comunicação intercelular. As proteínas integrais também vão agir como ligantes que ancoram as proteínas nas membranas plasmáticas. Então, ela também segura aquela proteína na membrana plasmática. Ela age ali fazendo a conexão entre os lipídios da camada lipídica. As células vizinhas vão se unir umas às outras ou através dos filamentos proteicos dentro e fora da célula. Lembra lá que quem vai formar os tecidos são várias células. Elas precisam estar juntinhas, ali a gente utiliza a analogia lá dos tijolinhos que vão formar uma parede. Os tijolinhos são as células que vão formar um tecido. Elas precisam estar entrelaçadas, conectadas para estarem seguras, fixas no local. Os glicolipídios e as glicoproteínas da membrana também podem funcionar como marcadores de identidade celular, para dizer que aquela célula é responsável, o que ela faz, para dizer o que ela é, qual a especificidade dela. As membranas são estruturas fluídas, ou seja, a maioria dos lipídios de membrana vão se movimentar, vão girar e mover lateralmente com facilidade na sua metade da bicamada. Ela também pode ter ali um movimento de onda. Essa fluidez na membrana vai ter mais uma dessas características. A fluidez ela vai depender tanto do número de ligações duplas nas caudas de ácido dos graxos, dos lipídios, e as membranas plasmáticas também vão permitir que algumas substâncias passem com mais facilidade do que outras. Uma outra característica da membrana plasmática é a permeabilidade. O que é permeável? É que vai permitir a passagem por entre aquela estrutura. O que é impermeável é que impede a passagem. Por exemplo, um tecido, se ele vai ser molhado, ele vai ser permeável. A água passa por ele. Se é um tecido impermeável, ele vai ser ali, ó, um plástico. Tecido plástico, por exemplo, ele impede que ele absorva a água. Então, ele atua como uma barreira. A membrana, ela precisa permitir que nutrientes passem, que substratos passem também. Então, essa característica vai ser chamada de permeabilidade seletiva. Somente o que a célula tem interesse para ela vai atravessar a bicamada lipídica. Essa propriedade chamada de permeabilidade seletiva. O transporte deste material através da membrana plasmática, ele vai ser essencial para a vida de uma célula, porque a célula precisa de nutrientes, a célula precisa de oxigênio para fazer
todas as suas atividades celulares. As substâncias, geralmente, elas se movem através das membranas celulares e nós vamos ter dois tipos de transporte, dois tipos de processos diferentes. Esse processo pode ser classificado como transporte ativo ou transporte passivo. Qual vai ser a diferença entre eles dois? O uso da ATP, da adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato é o quê? É a energia da célula. Lá no transporte ativo, é preciso que a célula faça um esforço. Ela vai gastar energia para transportar aquela molécula, aquela partícula, porque ela vai vir do ambiente onde tem uma menor concentração para um ambiente com a maior concentração. Tá? É um movimento contrário, que ele precisa fazer força para que ocorra. Então, nós vamos ter o uso da ATP, que é a energia da célula. Já no transporte passivo, nós vamos ter ali um transporte que ele vai seguir o gradiente de concentração. Onde tem maior concentração, vai se transferir para um ambiente que tem menor concentração. É um exemplo lá da osmose, certo? Tá. Então, aqui não precisa que gaste energia. Essa é a diferença principal. Terminamos membrana plasmática. Vamos para o segundo tópico, o citoplasma. O citoplasma, ele vai consistir em todos os conteúdos celulares entre a membrana plasmática e o núcleo. E ele tem dois componentes principais. Então, o citoplasma, gente, é como se fosse o ambiente onde as estruturas de uma célula estão inseridos. A célula, como a gente vai ver a imagem, ela parece uma cidadezinha. Ela tem várias estruturas diferentes que têm funções diferentes. E essas estruturas, elas não estão soltas, elas estão dentro do citoplasma. Tá? Que ele vai ser conteúdos, principalmente conteúdos líquidos. Lá no citoplasma, nós vamos ter o citossol, que é a parte líquida, certo? E nós temos as organelas. As organelas vão ser as estruturas que têm as funções específicas dentro da célula. O citossol vai ser chamado lá do líquido intracelular. Ela é a parte líquida do citoplasma que vai cercar as organelas. Ele vai constituir cerca de 55% do volume celular total. Então, é grande parte. Nossas células têm uma grande concentração de água nela também, que vai estar ali diluídas outras moléculas junto à molécula da água. Ela vai ter, o citossol masculino, ele vai ter uma variação em composição e consistência de uma parte da célula para a outra. O citossol vai ser composto 75 a 90% de água, além de vários componentes que vão estar dissolvidos e suspensos. Então, a nossa célula é um mini ambientezinho ali, que ele é líquido e vai ter as estruturas que vão estar dentro deste líquido, que é o citossol. Lembrando lá que a célula é a nossa menor partícula ali do ser vivo, ela é uma estrutura que ela tem funcionalidade. É lá no citossol, voltando, que vai ser o local de diversas reações químicas que vão ser necessárias para a existência da célula. As enzimas do citossol vão catalisar a glicose numa série de 10 reações químicas. A glicose ela vai produzir o quê? ATP, a energia da célula, certo? Por isso que nós precisamos de carboidratos, precisamos de açúcares para a produção de energia, para que a gente consiga
realizar as nossas atividades diárias. Nossa célula vai utilizar também. Essas reações vão produzir 2 moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose. O citoesqueleto é uma estrutura que ela está lá no citossol e ela vai ser uma rede de filamentos. O citossol, ele não é só líquido solto, tá? Porque lá nós temos as estruturas das organelas. Então, para manter tudo juntinho dentro deste líquido, nós vamos ter o citoesqueleto. Ele vai ser uma rede de filamentos proteicos, filamentos de proteína, que vão se estender por todo o citossol e ele vai manter as estruturas no local correto. Ele vai funcionar como um molde que vai ajudar a determinar o formato da célula e organizar os conteúdos celulares. As nossas células do corpo humano, elas vão ter formatos diferentes de acordo com a sua especialidade, de acordo com a função que ela vai desempenhar no seu tecido. Uma célula muscular, um miócito lá, ela é mais compridinha, ela tem um formato ali mais diferenciado. A célula lá epitelial, ela tem um formato mais cubiforme, por assim dizer. Temos também as células do sistema nervoso, que ela parece uma estrelinha lá, os neurônios, certo? Então, este formato, ele vai ser determinado pelo citoesqueleto. Ele também vai auxiliar, ajudar a movimentar as organelas na célula, os cromossomos durante a divisão celular e células inteiras, como os fagócitos. Fagócitos são células que fagocitam outras células. Elas comem uma outra célula e desmancha ela, tá? Então, para movimentar essas estruturas dentro da célula, o citoesqueleto também vai estar atuando. Os microfilamentos são as estruturas ali de menor calibre do citoesqueleto, que ela vai ajudar a movimentar as organelas na célula, os cromossomos durante a divisão celular e as células inteiras, como os fagócitos. Os microfilamentos são os elementos mais finos do citoesqueleto. Nós temos 3 elementos ali no citoesqueleto que vai ser diferenciado de acordo com a espessura. Eles vão ser compostos por proteína actina e miosina e são prevalentes na extremidade de uma célula. Ele parece uma redinha ali, ó, de fios entrelaçados. Funções gerais, vai ajudar a gerar um movimento e fornece uma sustentação mecânica para a célula. Os filamentos intermediários, eles estão no meio ali, são um pouquinho mais grossos. Eles vão estabilizar o posicionamento das organelas, como o núcleo, e ajudam a ligar as células umas nas outras. Então, elas também têm aderência. Aqui está na corzinha marrom e ele vai ser mais grosso, segurando ali as estruturas. Os microtúbulos, são ali o nosso terceiro que nós estamos falando, vão ser os maiores componentes do citoesqueleto e eles são tubos longos. Eles vão ajudar a determinar o formato celular. Também vão agir no movimento das organelas, como as vesículas secretoras. Que é organela? Professora, falamos tanto de organelas. O que é organelas? São estruturas especializadas na célula com formato característico. O núcleo é uma organela, o lisossomo é uma organela, o complexo de Golgi é uma organela.
Então, organelas são estruturas internas dentro da célula que vão ter uma função específica. É como se fossem mini fábricas, a cozinha da célula que vai produzir energia, que vai fazer síntese de DNA, síntese de RNA. Então, as outras estruturas que nós vamos estar falando daqui para frente vão ser organelas. Elas têm estruturas especializadas e são com formatos característicos. Elas vão realizar funções específicas em crescimento, manutenção e reprodução das células. Nós estamos aí nos processos celulares. Embora elas tenham funções diferentes, frequentemente as organelas vão cooperar para a manutenção da homeostasia. Então, elas trabalham em conjunto. Uma está dependendo ali do processo da outra também, para que todos alcancem juntos o equilíbrio dinâmico, a homeostasia. Uma outra estrutura que nós temos nas células são os cílios e os flagelos. Eles são estruturas diferentes, tá? Normalmente, uma célula ou ela tem o cílio ou ela tem o flagelo. Ela não tem os dois juntos. Elas vão ser características de células especializadas de algum tipo de tecido. Eles vão ser microtúbulos, certo? São projeções de microtúbulos que vão ser denominados os cílios e os flagelos. E eles são projeções móveis que estão na superfície celular. Então, ele está para o ambiente externo da célula. Os cílios, eles são em maior quantidade, e se parecem com pelos, são curtos e numerosos e vão se estender a partir da superfície celular. Então, ela recobre toda ali a membrana, vários cílios. Os cílios, ele vai ter um movimento de remo, tá? E ele vai ser presente ali, por exemplo, em células do sistema respiratório, tá? Os cílios, eles vão ter a característica diferente do flagelo. Nós vamos diferenciá-los. O flagelo, ele tem uma estrutura semelhante ao cílio, mas eles são mais longos. E o movimento do flagelo é um movimento helicoidal. Aí ele funciona ali como um motorzinho que ele vai movimentar. Os cílios, diferença, ele movimenta líquido ao longo da superfície celular. Tá? Então, a célula está lá no local, várias células juntas, e elas vão movimentar os cílios para movimentar o que está fora da célula. Então, ele movimenta líquido no ambiente extracelular. Tá mandando, tá mandando, tá mandando. Já o flagelo, ele funciona como um motorzinho para uma célula inteira. Ele vai movimentar a célula. O exemplo mais comum é o espermatozoide, tá? Que ele precisa se movimentar para encontrar o óvulo até realizar ali a fecundação, ok? Diferença principal, cílios são menores, movimento ali diferente, movimento de remada, e ele movimenta líquido fora da célula. Flagelo, ele faz movimento ali helicoidal ou de hélice, e ele movimenta a célula inteira. Próximo, nós estamos lá nas organelas, então vamos falar dos ribossomos. Os ribossomos, eles são locais de síntese proteica. Síntese, estão produzindo proteínas. Os ribossomos, eles vão ter este nome porque eles vão refletir o seu alto conteúdo de um tipo de ácido ribonucleico, o RNA, ribossômico rRNA. Então, nós temos uma grande concentração. Os ribossomos, eles vão atuar em conjunto com o retículo endoplasmático e vão sintetizar as proteínas, que vão ser destinadas a serem inseridas na membrana plasmática ou vão ser secretadas fora das células, certo? Então, ele produz ou vai essa proteína
para a membrana plasmática ou ele vai ser descartada porque não vai ter uso para aquela célula. Os ribossomos livres, eles também podem sintetizar proteínas que vão ser utilizadas no citossol. Todo mundo já lembra o que é o citossol, certo? Então, elas vão estar ali. Passando do ribossomo, quem foi que a gente falou que ele atua junto com o ribossomo? O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele vai estar ligado ali próximo ao núcleo da célula e ele vai ser uma rede de membranas na forma de saco ou túbulos achatados. Essa estrutura aqui próxima. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático, tá? E esse retículo endoplasmático, ele vai se estender da membrana nuclear, certo? A membrana que recobre o núcleo e ele vai se conectar e projetar através do citoplasma. As células, elas contêm dois tipos diferentes. Lembra que eu já comecei a falar sobre esse assunto. Cada um com a sua própria estrutura e a sua função diferente. São o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, certo? O retículo endoplasmático rugoso, que ele tem ruguinhas. É como se ele fosse dobradinho várias vezes. Ele vai sintetizar glicoproteínas e fosfolipídios que vão ser transferidos para as organelas celulares, inseridos na membrana plasmática ou até secretados durante a exocitose. Então, ele sintetiza glicoproteínas, glicose ou carboidrato mais proteína e fosfolipídio, lipídio e fósforo, que nós falamos que também são moléculas que fazem parte da estrutura da membrana plasmática. O retículo endoplasmático liso, que é o outro tipo, ele vai sintetizar ácidos graxos e esteroides. Aqui nós estamos falando ainda de gordura, como os estrógenos e testosterona. Testosterona é o quê? Um hormônio, é um hormônio sexual masculino, e o estrógeno também ele é um hormônio sexual, porém ele é feminino. E ele vai também inativar ou detoxificar fármaco e outras substâncias potencialmente perigosas. Isso, da parte da detoxificação, ela vai ocorrer nas células lá do fígado. Lembra que o nosso fígado dele também faz parte ali do metabolismo dos medicamentos? O retículo endoplasmático liso vai fazer um papel nessas substâncias que podem ser potencialmente perigosas para aquele organismo. O retículo endoplasmático liso também remove o grupo fosfato da glicose, 6-fosfato, e armazena os íons de cálcio que vão provocar a contração das células musculares. As células musculares, elas vão ser responsáveis pelo movimento circular. Para que ocorra ali a contração e o relaxamento, nós vamos precisar utilizar cálcio para este movimento. Próximo, complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele vai estar presente ali neste processo, já está relacionado aos ribossomos e o retículo endoplasmático liso, que essas proteínas que foram produzidas por esses dois, elas vão ser transportadas posteriormente para outras regiões das células, certo? Ela vai estar ali distribuída pelo citoplasma. O complexo de Golgi, ele vai modificar, selecionar, empacotar e transportar as proteínas que foram recebidas do retículo endoplasmático rugoso. Então, o RR rugoso, ele produz, ele sintetiza. E o complexo vai lá ver, isso aqui presta, isso aqui não presta. Ele vai selecionar o que é que vai ser utilizado, ele transporta para a exocitose, se não quer, ele modifica se vai ser utilizado para algum outro processo. Ele vai formar as vesículas secretórias, que vão liberar as proteínas processadas por exocitose no líquido extracelular. Então, o substrato, aquele que não vai ser utilizado, ele forma essa vesícula e ele manda para fora da célula. Não vai ser mais necessário. Descartou.
E ele também forma essas vesículas membranosas que vão direcionar novas células para a membrana plasmática. Além disso, ele ainda forma vesículas de transporte que vão carregar essas moléculas para outras organelas, como os lisossomos. Então, entra aí naquela parte que ele estava selecionando e distribuindo moléculas para as outras organelas que vão utilizar para realizar ali as suas funções, não é? Como o lisossomo. Os lisossomos são vesículas recobertas por membrana que vão se formar a partir do complexo de Golgi, tá? Então, ele já é secundário ao complexo de Golgi. Os lisossomos, eles vão ser semelhantes aos peroxissomos. Os peroxissomos são outro grupo de organela que vão ser menor que os lisossomos, vão ser menores. Eles também podem ser denominados de microcorpos e eles contêm várias oxidases. As enzimas oxidases, normalmente quando a gente tem esse sufixo, ase, ele está relacionado às enzimas, certo? Oxidase, então, oxigênio. Essas enzimas, elas podem oxidar, remover o átomo de hidrogênio de várias substâncias orgânicas. Os aminoácidos e os ácidos gástricos, eles vão ser oxidados nos peroxissomos como parte do metabolismo normal. Então, ele está utilizando aquele aminoácido, aquele ácido graxo, depois que ele é oxidado, acabou o uso dele, vai ser excretado. Os peroxissomos também vão ter outras enzimas que vão oxidar as substâncias tóxicas, como o álcool. É que você gosta de tomar o álcool, mas ele não é saudável, é uma substância tóxica. Funções dos lisossomos, que nós passamos dele um pouquinho. Os lisossomos, eles vão digerir as substâncias que entram na célula pela endocitose e transportam os produtos finais da digestão para o citossol. Então, ele vai digerir, ele faz o metabolismo daquela molécula quando há uma endocitose. Endocitose para trazer para dentro da célula. Exocitose para excretar para fora da célula. E ela vai realizar também a autofagia, a digestão de organelas desgastadas. Essas organelas que estão lá nas células, essas estruturas especializadas, elas também têm um ciclo de vida. Chega algum momento que ela não vai ter mais um desempenho, ela não vai mais fazer a atividade dela corretamente. Então, a autofagia, ela vai comer uma própria parte dela. A si mesma, fagia de comer. Então, os lisossomos fazem ali a autofagia das organelas desgastadas para serem excretadas. Também vão implementar a autólise, a digestão de uma célula inteira. As células, gente, a gente tem o que chamamos de morte celular programada. Chegou um momento que aquela célula ela deixou de cumprir o papel dela, ela morre. É uma autolise, certo? Então, o lisossomo também vai ter função neste processo. E ele permite também a digestão extracelular. Mitocôndrias, outra organela. As mitocôndrias, elas também podem ser chamadas de usina de força das células, porque elas vão produzir a energia, elas vão gerar a maior parte da ATP por meio da respiração aeróbica, que requer oxigênio. As nossas células precisam de oxigênio e elas também precisam de glicose. Com o oxigênio e glicose, vamos produzir lá nas mitocôndrias ATP. A maioria das ATPs, das moléculas de ATP, vão requerer oxigênio. Nós vamos utilizar este nome de usina de força da célula. As mitocôndrias ativas, que estão ali nas células ativas, elas vão utilizar o ATP em uma taxa maior.
as células ativas, como, por exemplo, nos músculos, nos fígados e no fígado, desculpa, e nos rins. Os rins que são 2. O fígado a gente só tem 1. Então, ela vai utilizar mais ATP do que outras células. O exercício regular pode induzir um aumento de quantidade de mitocôndrias nas células musculares. O que isso significa? Precisa de mais ATP? Precisamos de mais indústriazinha para produzir mais ATP. Então, quem é a indústria? Mitocôndria, certo? Então, quanto mais mitocôndria, mais ATP que vai ser utilizada quando há esse aumento aí do exercício da atividade celular. O exercício muscular também vai permitir que as células musculares funcionem mais eficientemente. Aquela coisa, o treino faz com que nós tenhamos um desempenho melhor da função. Quanto mais nós realizamos o hábito, ele leva ali à perfeição. Funções das mitocôndrias. Gerar ATP por intermédio das reações da respiração aeróbica. Vamos também desempenhar um importante papel na apoptose. A apoptose também, ela pode ser chamada ali da morte celular programada, que é quando a célula vai morrer. Agora, o nosso último tópico, estamos chegando ao final da nossa aula. Nós vamos falar sobre o núcleo da célula. O núcleo da célula, gente, ele vai ser uma estrutura esférica ou oval, que em geral é uma característica mais proeminente da célula. Se você for pesquisar vídeos de células lá que vão ser visualizadas por microscópio, a gente sempre consegue visualizar uma parte mais escurinha no centro da célula, que essa parte mais escurinha vai ser o núcleo, que ele é mais proeminente, ele é mais visível, por assim dizer. Ao contrário das células esqueléticas e musculares, que elas vão ter múltiplos núcleos. O que isso significa, gente? Algumas células, como os eritrócitos, que são células sanguíneas, elas não possuem núcleo, mas já outras, como as células musculares esqueléticas, elas podem ter múltiplos núcleos, podem ter vários núcleos, certo? Uma membrana dupla, chamada de membrana nuclear, vai separar o núcleo do citoplasma. Então, a membrana nuclear, ela é semelhante à bicamada lipídica lá da membrana plasmática. Então, ela vai ter uma estrutura que vão ser semelhantes. Dentro do núcleo, nós vamos ter um ou mais corpos esféricos, chamados nucléolos. Os nucléolos, eles vão produzir ribossomos. Por isso, gente, que os ribossomos, lembra lá? Que eles têm uma grande quantidade de RNA, porque eles vêm lá desde o núcleo. Os nucléolos, eles vão ser o local de síntese do RNA e também de organização do RNA, o ácido riboxoxnucleico e das proteínas em subunidades ribossômicas, que vou lá para o ribossomo. No núcleo, nós vamos ter a maior parte das unidades hereditárias celulares, denominadas genes. É o nosso DNA e o nosso RNA que está protegido pelo núcleo. Tudo que diz o que vai definir as características de um ser vivo está lá nas nossas informações genéticas, no nosso código genético. Se meu cabelo é preto, se meu cabelo é cacheado, se eu sou com a pele mais escura, a pele mais clara. Tudo isso estão lá nas moléculas de DNA que vão ser protegidas pelo núcleo. Nós temos os nossos genes. Os nossos genes, eles vão ser organizados em cromossomos. Os cromossomos são filamentos de cromatina, que eles vão ser em 46 unidades. Essas 46 unidades, elas vão formar 23 pares cromossômicos. Cada 23 destes 46 vão ser herdados de cada um genitor, certo? Quando há uma alteração cromossômica, nós podemos ter algumas anomalias genéticas. Cada cromossomo, ele vai ser uma proteína longa de DNA enrolado ali, principalmente com várias proteínas
O complexo DNA, proteína e RNA vai ser chamado de cromatina. É aquela imagenzinha que a gente sempre vê lá nas ilustrações, que é a hélicezinha, duas hélices ali que estão entrelaçadas, e elas vão ser ligadas. A informação genética total, que vai ser carregada pela célula de um organismo, vai ser chamada de genoma. Então, todos os nossos genes formam o genoma. Funções do núcleo. Ele controla a estrutura celular, porque ele vai falar assim, essa célula é para isso, essa célula é para assado. Então, ele diz qual é a função celular. Ele vai direcionar as atividades celulares também, e ele vai produzir os ribossomos nos nucleolos. Por que ele direciona as atividades celulares? Ali também nós vamos ter a função, as informações genéticas, que nós vamos dizer, essa célula é daqui, essa célula vai viver até o momento X, depois desse momento chegou a hora dela falecer, depois dela dar a luz, por assim dizer, a várias células filhas. Então, nós temos o ciclo celular. E o crescimento celular também vai ser definido pelas funções do núcleo. Chegamos até o final da nossa aula. Espero que todos tenham gostado do nosso conteúdo. Acompanhem também pelo material didático de vocês. Tirem as dúvidas nas aulas presenciais e até a próxima aula.